Todos, enraizados em Jesus de Nazaré, conhecemos o caminho, sabemos qual é o caminho certo. Mas precisamos prestar bastante atenção, porque às vezes aquilo que eu e você está fazendo pode nos afastar do caminho. Precisamos observar algumas coisas e principalmente estar meditando na palavra sempre, porque é a palavra que nos ajuda a permanecer no caminho. Eu quero tirar o tempo para dizer para você que eu estou falando dessa forma, porque somos seres humanos e você não é diferente de mim. Eu, se ficar muitos dias sem ler a palavra, eu começo a esquecer de Jesus de Nazaré. Se eu ficar muitos dias sem olhar para a Bíblia, eu começo a esquecer o que verdadeiramente Jesus me mandou fazer, que é pregar o Evangelho. Se eu parar de olhar para a palavra, se eu parar de tirar o tempo para observar as Escrituras, eu começo a perder as forças para continuar a caminhada. Mas eu quero nessa noite de hoje fazer menção de algumas passagens da Bíblia para que eu e você possa entender o que é obedecer a Deus e andar pelo caminho correto. Para que eu e você possa entender o porquê que o Senhor fez tudo tão perfeito e o porquê que muitas pessoas estão fazendo tudo tão errado, né? Nós vamos estar dando início. Se você quiser acompanhar, é só você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12, aonde o Senhor vai dar uma ordem para Abraão. Aonde o Senhor vai falar para Abraão assim: Abraão, agora sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aonde o Senhor vai dar uma ordem para Abraão e ele não vai olhar para Abraão e dizer assim: é tal lugar que você vai, na hora que ele está dando essa ordem. Deus não vai falar para Abraão, ele só vai dar uma ordem: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão agora é obrigado a pegar o que tem, passar a mão e dobrar. Por que isso? Porque Abraão era temente a Deus, Abraão já tinha a promessa de Deus e Abraão queria fazer a vontade de Deus. Agora Abraão olha e entende assim, se você for meditar você vai entender. Abraão olha e entende assim: não importa o que vai acontecer agora, o que importa é que o caminho daqui para frente é trilhado por Deus. Agora Abraão segue e vai embora. É vero que vai passar por algumas dificuldades e eu quero apontar elas aqui hoje, mencionando nessa ministração. Eu quero estar apontando. Por quê? Pastor, por que é que nós temos passado por dificuldade? Por que é que às vezes aparecem alguns erros nas nossas vidas e nós às vezes nem entendemos o porquê? Aonde está ligado o teu ouvido? O que você tem ouvido e até quando você está dando crédito para tudo aquilo que te falam? É ou não é? Se você for observar, Abraão obedeceu a Deus, Abraão saiu, você vai ver a história de Abraão, você vai ver Abraão junto com Ló, você vai ver a hora que Abraão é obrigado a ir para um lado e Ló ir para outro, porque a coisa está difícil. Vamos lá, mas o que nós precisamos fazer? Precisamos observar quem realmente está com o coração ligado em Deus o tempo todo. Quem realmente está com o coração focado na vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos prestar atenção. Espera lá, nós lemos que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o próprio Jesus, o próprio Deus, lá no começo de
toda a criação. Ele vai falar para Abraão que é para sair do meio da parentela e ir para um lugar onde muita coisa vai acontecer. Se você for meditar, você vai ver Deus prometendo e prometendo e prometendo para Abraão, ensinando Abraão tudo o que podia acontecer na vida dele. Quando Abraão já é bem madurão, quase 100 anos, vai surgir uma promessa na vida de Abraão. Abraão já tinha promessa. Deus já tinha falado para Abraão que faria dele uma grande nação. Deus já tinha falado para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Agora surge uma promessa que virá um filho. Vai ter um filho. A promessa vai no ouvido da Sara. O que acontece? A fé é pequena. A condição dela para assimilar todas aquelas coisas era pequena. Ela não tinha aquela fé que Abraão tinha para olhar e entender. Por quê? Meu marido já é muito velho, eu também já estou velha demais, não tenho condição, não vai dar certo, isso não vai acontecer e tudo. Lá na frente tem a fraqueza de Sara em não poder esperar a promessa de Deus, né? Estamos no caminho. Abraão e Sara estavam no caminho. Abraão e Sara estavam fazendo a vontade de Deus, até Sara olhar para a serva e falar assim: espera lá, eu já sei como é que eu vou fazer, eu vou adiantar essa situação, né? Faz uma promessa para Abraão, olha para Abraão e fala assim: espera aí, é só você coabitar com a serva e aí o menino vem. Só que o que acontece? Esse menino não é a promessa de Deus. Esse menino não está dentro da vontade de Deus. Esse menino, lá na frente, Deus vai criar uma nova história para ele, sim, mas esse menino não enquadra naquilo que Deus prometeu para Sara, naquilo que Deus falou que aconteceria. Agora vai vir, chega Ismael, tem que passar por sofrimento. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Porque um dia olhou, andando no caminho, olhou e deu ouvidos àquilo que não devia dar. Pastor, mas de que jeito? Espera lá. Sara entendeu que podia adiantar o processo, ajudar Deus. Errou. Chamou Abraão, errou também. O que nós temos? Nós temos uma promessa de Deus. Deus falou que nos dará um menino. É a promessa. Vamos esperar, vai chegar o tempo. Não. Vamos aproveitar e vamos tocar para frente aqui, porque esse negócio vai dar certo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A promessa de Deus é a promessa de Deus, e aquilo que o homem fala é o que o homem falou. Não pode ligar uma coisa na outra. Aquilo que vem de Deus é no tempo de Deus. Aquilo que o homem fala pode chegar hoje, pode chegar amanhã, mas aquilo que vem de Deus é o dia que Deus achar que chegou o momento. Né? O cidadão olha para a situação, olha, eu estou assim, tem uma promessa de Deus aí, mas o irmão fulano falou que desse jeito daria certo. Vai para a oração para ver se esse negócio enquadra na vontade de Deus, porque talvez vai haver sofrimento aí por desobediência. Sara errou, Abraão errou também. Agora, o que tem que acontecer? Tem que sofrer vendo o menino ir embora para o deserto com a mãe. É ou não é? Mas é interessante porque, mesmo depois da desobediência, a promessa chega. A promessa vai chegar na vida de Abraão. E tudo vai começar a caminhar, tudo vai começar a dar certo. Agora as coisas vão andar. No momento que é hora do menino ir embora para o deserto com a mãe, Abraão está confuso. Abraão não sabe o que fazer, mas Deus fala para ele: pode deixar embora. Da escrava e do menino cuido eu, ou da serva e do menino cuido eu, manda lá para o deserto. Pronto. Ismael vai ser outra nação, outra tribo, vai ser outro povo. Pastor, mas então acabou que deu tudo certo. Sim, depois de muito sofrimento, depois de muita dificuldade, depois de Deus ter que entrar no meio, depois de Deus ter que ensinar um pouco de um jeito, de outro, da forma que eu e você às vezes não quer aprender, mas Deus dá uma reviravolta na situação e agora a situação começa a encaixar de novo.
né? A situação começa a voltar para o lugar. Agora presta atenção comigo para você ver como que é as coisas de Deus. E eu e você precisa ter cuidado. Porque nós precisamos nos enquadrar na vontade de Deus. Nós precisamos nos enquadrar naquilo que Deus quer para mim e para você. Tem coisas que é Deus que vai fazer, mas tem coisas que é eu e você que vai fazer para que tudo dê certo. Não adianta querer que Deus venha fazer tudo, porque tem coisas que Ele não vai fazer. Ele vai esperar eu e você fazer. É ou não é? Ele vai esperar que eu e você venham a fazer. Observa-se que após chegar o menino da promessa, após chegar Isaac está na mão, está tudo certo, agora Isaac já é um mocinho, Deus vai olhar para Abraão e vai pedir o menino. Aí a situação vai complicar de novo. Só que a fé de Abraão permanece. A fé de Abraão continua sendo a mesma. Abraão tem a mesma preparação do dia que Deus falou: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala, Abraão começa a preparar a situação. Abraão começa a juntar os trem, pôr tudo em ordem. No outro dia de manhã cedo, Abraão pega o menino e os servos e marcha. Presta atenção. Se Abraão conta para Sara o que ele ia fazer, não aconteceria. Aconteceria ou não? De jeito nenhum. Deus prepara tudo, põe a situação no jeito e fala para Abraão: agora você vai lá em tal lugar, no Moriá, e vai oferecer o menino para mim em holocausto. Abraão passa a mão na mão do menino, calado. E marcha. O que é isso? Continuo no caminho de Deus. Contra a minha vontade? Sim, mas continuo no caminho de Deus. Cadê o meu desejo, aquilo que eu queria fazer? Não importa mais. O que importa é que eu estou no caminho de Deus, e estando no caminho de Deus, eu estou carregando a minha cruz, a qual o pastor Adilson leu, e carregando a minha cruz até o final, eu vou entrar no céu. Eu vou trocar essa cruz por uma coroa gloriosa, e aquilo que Deus prometeu para mim vai se cumprir na minha vida. Vai se cumprir. Mas eu queria que cumprisse, era agora, pastor, porque eu ainda estou novo e tal. Vai saber se Deus quer fazer com você, igual fez com Abraão, moço. Primeiro vai passar você por um processo, por uma peleja, por algumas dificuldades. Depois Ele vai pôr a situação do jeito que precisa, vai te entregar o menino da promessa, vai começar a fazer coisas acontecer na sua vida. Só que nós precisamos nos enquadrar na vontade de Deus e não deixar o caminho. Porque de vez em quando nós deixamos o caminho. Toda vez que nós deixamos o caminho, nós voltamos lá no começo. Vai iniciar de novo. Que jeito que vai iniciar? Você vai começar de novo, orando a Deus, pedindo misericórdia de Deus, começando as pessoas olhar para você de novo, começar a dar crédito a você de novo. Tudo isso é eu e você deixar o caminho e ter que voltar. Porque quando nós voltamos lá atrás, nós não entramos no caminho lá na frente, nós não corta uma fila e entra no caminho, não, nós voltamos lá atrás. Não tem jeito. Eu deixei o caminho, agora, pera lá, como é que é isso? Tem que rebaixar, tem que voltar miudinho. Deus exalta de novo? Sim, no tempo dele tudo vai dar certo, mas eu e você precisamos entender, Deus tem um projeto, eu e você tem outro, precisamos observar, a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. É ou não é? Você já pensou como que é a vontade de Deus nas nossas vidas, na vontade de um, de outro? Eu lembro que uma vez eu sentei aí no meio, se não me falha a memória, ali onde está o irmão Cirlon. E olhando para o culto assim, e aqui estava o evangelista Samuel dirigindo o culto. E ele mandou falar que ia me dar uma oportunidade. Eu disse assim: rapaz, bem que seria bom, mas eu não dou conta, eu vou ser um crente de ficar sentado no banco toda a vida. Só que naquele dia Deus falava: será que vai? Será? Aí Deus estende a mão e não adianta. Se Deus estender a mão, ou vai agora, ou vai quando estiver fazendo 100 anos. Ou faz hoje, ou vai fazer quando tiver 100 anos. Mas que o desejo dele vai acontecer, vai. É ou não é? Só que Abraão, ele permanece da mesma forma que saiu da sua casa. Abraão olha para os seus servos quando chega e fala assim: eu e o menino subiremos e tornaremos.
e deixa todo mundo lá. Agora Abraão sobe e torna com o menino. Abraão permanece no caminho, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Em momento nenhum ele blasfemou, em momento nenhum ele reclamou, em momento nenhum ele falou que estava derrotado, em momento nenhum ele pensou que não ia dar certo. Em todo o tempo ele pensava que Deus podia prover na vida dele e a situação podia mudar. Ele sabia que mesmo depois de sacrificar, Deus podia devolver o menino. Abraão tinha a certeza do poder e da fidelidade de Deus com ele. Mas nós é difícil, nós temos dificuldade de muitas vezes aceitar a vontade de Deus, é ou não é? Nós olha para nós assim, hoje nós está carregando as cadeiras da igreja e abrindo a porta, nós olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que vai ser daqui uns dias, lá na frente? E o dia que o pastor me der a oportunidade para subir ali na frente, irmão, pode ficar tranquilo. O dia que Deus te der essa oportunidade usando o pastor, com certeza Ele já preparou você para falar alguma coisa aqui na frente. Com certeza Deus já cuidou da situação para que você venha sair vencedor e está sendo preparado por Ele. É só você não deixar o caminho em tempo nenhum que tudo vai dar certo. Amém? Mas eu quero ir mais adiante. Eu quero observar algumas coisas pequenas que nós precisamos pôr na nossa cabeça para nós não arredar do caminho. Algumas dificuldades que nós temos, que a Bíblia nos ensina, e que eu e você, se tiver cuidado, o caminho vai permanecer o mesmo. A dificuldade chega, o caminho é o mesmo. A peleja chega, o caminho é o mesmo. De tudo aquilo que eu e você passar, não tem problema, o caminho vai ser o mesmo. Deus não vai ter culpa nas suas dificuldades. Deus não vai ter culpa naquilo que você está fazendo, né? Porque se você parar e for pensar, pensa comigo. O filho pródigo, ele pede a parte da herança para o pai e sai. Ele não sabia o caminho que ele ia trilhar. Ele pensava que ele sabia muita coisa. Ele fez todo um planejamento. Qual que era o planejamento para ele naquele momento? Só que ele vai, não tem problema, de todo jeito ele vai. Vai errar? Vai largar o caminho certo? Vai. Chega lá, vai desviar, vai dar tudo errado, vai acontecer muita coisa. Agora ele tem que baixar a cabeça, ele tem que se humilhar, lembrar do pai que ficou lá atrás e falar, peraí, eu vou voltar lá, porque lá na casa do meu pai tem comida com abundância. Lá na casa do meu pai os servos são bem tratados. Eu vou voltar, vou falar que eu pequei contra Deus e contra ele, e vou me humilhar e vou ser servo, né? Só que quando o cidadão se humilha, ele não volta como servo de qualquer jeito. Quando ele vem voltando, o pai já está com o braço aberto, esperando. Quando ele está voltando, o pai está com o braço aberto, olhando para ele e falando, pode acabar de chegar, que a situação está arrumada, tem roupa nova, tem anel, tem um bezerro cevado para ser sacrificado agora, para nós matar e nós nos alegrar, porque aquele que estava perdido agora foi achado. Aquele que tinha deixado o caminho, retorna para o caminho e agora vai caminhar no lugar certo. É verdade que tem alguns ferimentos quando chega, né? Porque o pai vai curar mesmo alguns ferimentos. É verdade que chega e vai passar por algumas pelejas, algumas coisas que a gente não pode esquecer de alertar a igreja, né? Deixei o caminho e não tive nem coragem de falar para o pastor e tal, irmão, então fala logo. Se você não falar rápido mesmo, Deus vai revelar esse negócio agorinha, fica muito mais ruim, aí o ferimento fica bem maior, fica mais difícil, dói, e quando a gente chega e fala, é fácil de resolver, né? Aí a gente encaminha as coisas no lugar certo, não é não? Jesus mesmo é que falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É para eu e você ter a certeza. A Bíblia fala, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É Deus falando para mim e para você que não precisa se preocupar com as outras coisas, não. Você vai ter que granjear o sustento da sua família? Sim, vai. Mas primeiro olha para o reino de Deus, primeiro busca a Deus, primeiro faz a vontade de Deus e depois continua correndo atrás de zelar da sua família. Quando você está
fazendo a vontade dEle, com certeza Ele está abençoando a sua família. Quando você está fazendo a vontade dEle, com certeza Ele está com a mão estendida para melhorar o seu salário, para melhorar a situação lá no seu emprego, para fazer com que o seu patrão entenda que você é crente, é chamado por Deus. Isso é Deus trabalhando nas nossas vidas. Sabe por que eu falo desse jeito? Porque na minha vida não foi diferente. Foi desse jeito. Desse jeitinho. Eu olhava para mim, em cima de uma caminhonete velha, cheinha de ferramentas, saía de madrugada todo dia, chegava de noite, saía cedo, chegava de tarde, trabalhando. Aquilo era o meu sonho. Todo dia cedo sair para ir trabalhar. Só que eu peguei uma congregação para dirigir e eu olhei para ela e falei, o quê? Esse negócio aqui é mais importante do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa. E eu comecei a fazer aquilo e fazer, e graças a Deus eu permaneci até hoje. Eu tenho dificuldade de falhar um culto. Tenho dificuldade de falhar. Por quê? Porque lá é o meu primeiro trabalho de todos os dias, chegar lá, pregar o evangelho, porque Jesus mesmo é que disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É eu e você entender que ainda tem muita gente para ouvir eu e você pregando e falar assim, peraí, verdadeiramente eu preciso mudar de situação. Se esse camarada era tão cheio de defeito e melhorou, eu também posso melhorar. É ou não é? Às vezes eu fico olhando assim para as nossas dificuldades e penso assim, a gente pensa que não vai conseguir vencer, a gente acha que não vai dar certo, né? Mas Jesus olhou para o povo, sentado em uma mesa, com muitas pessoas, cada um com defeito igualzinho os nossos mesmo, e tinha uns blasfemando, dando uns piti lá por fora. Ele olhou para eles e falou assim, não necessita de médico os que estão são, mas sim os doentes. O médico era Jesus de Nazaré e eu e você tem a condição de apresentar o médico a muitas pessoas. Eu e você tem a condição de apresentar o caminho a muitas pessoas e começar a ensinar eles. Porque tem muita gente que se nós não pegar na mão e não segurar na mão dele, muitos dias ele não começa a caminhar, ele não começa a mudar o passo, ele não dá conta de ir adiante. Nós precisamos olhar e entender, Abraão foi preparado por Deus. Hoje tem muitas pessoas que têm que ser preparado por mim e por você, né? Pastor, mas não é o Espírito Santo que convence? Sim, é Ele que convence, mas quem prepara, quem começa toda a preparação é eu e você, né? Se você for observar, tem uma equipe para discipular, tem uma equipe de professor da escola dominical para ensinar, tem um ensinador toda terça-feira ensinando, mostrando algumas coisas na Bíblia. Isso é Deus falando comigo e com você, é Deus nos ensinando, né? Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, né? No capítulo 17 de Gênesis, Deus fala para Abraão assim, anda no meu caminho. Está aberto em Gênesis? Aí, anda no meu caminho, anda na minha presença e ser perfeito. Entende como que é? Ele fala para Abraão e dá uma ordem, ser perfeito. Irmão, Deus está querendo ver você adorando a Ele. Adore a Deus em espírito e em verdade, faça a obra de Deus com todas as forças, sem pensar nas outras coisas. Faça aquilo que está na sua mão para fazer, sem olhar para quem está te observando. Não observe essas coisas. Se nós for olhar para quem está falando as coisas, para quem está fazendo, nós vamos deixar o caminho, nós não vamos permanecer, nós não vamos dar conta, nós não vamos caminhar, né? Nós não vamos dar conta. Por que isso? Porque Abraão também teve as suas dificuldades. Vai observar para você ver que quando Abraão saiu com medo da fome, chegou lá no Egito, ele fala para sua esposa falar que ele era irmão dela. Fala que eu sou seu irmão, porque senão vão me matar. Você é bonita e tal, vão me matar, esse trem vai dar errado. Fala. Criou um grande problema, afastou da verdade, deixou as coisas que não precisava
tomar conta, deixou o medo, criou-se um grande problema. Que isso? Isso são coisas que eu e você precisa ter cuidado. Custe o que custar na presença de Deus, com a verdade o tempo inteiro. Com a verdade o tempo todo, fazendo a vontade dEle, ensinando de acordo com Ele, dando a nossa contribuição no pouco que nós podemos, porque quem pode é Ele, nós não podemos, mas dando a nossa contribuição de acordo com aquilo que Ele nos ensinou, de acordo com as coisas que Ele fez, com as coisas que Ele andou por 3 anos na terra fazendo, vamos andar mais ou menos de acordo com aquilo ali. Sabe por que eu falo desse jeito? Porque muitas pessoas hoje espelham em mim e em você, e nós temos que ter cuidado com o caminho, nós temos que ter cuidado com a vontade de Deus, nós temos que ter cuidado com aquilo que realmente é a parte que Deus faz e a parte que nós fazemos, né? Você já pensou no nosso testemunho, o meu e o seu testemunho? O que eu e você faz? Porque tem umas coisas que é Deus que vai fazer, mas tem umas que é o meu e o seu testemunho que vai iniciar tudo. Você vai convidar alguém para vir à igreja, mas você convida e espicha um pouquinho o assunto e fala, mas lá na igreja tem um obreiro lá que ele é cheio de problema, ele é assim, assim. Aquela pessoa não virá na igreja. Ele não vai vir. Por que eu vou lá, se lá já está tudo cheio de defeito, igual eu mesmo? Então nós temos que falar para as pessoas, vai na igreja hoje, vamos ouvir a palavra, tem uma palavra para o meu e para o seu coração, vinda da parte de Deus, através do nosso pastor, através do evangelista, através do presbítero, através do diácono, através do dirigente da congregação. Deus tem algo para o meu e para o seu coração, o qual não é vindo do homem, é vindo de Deus. E aí nós perdemos a oportunidade essa de evangelizar bem evangelizado, de fazer bem feito, né? Porque senão, dificulta tudo para nós, tudo. E nós precisamos observar que hoje eu e você é o espelho. Além de ser o sal da terra, além de ser a luz do mundo, nós somos o espelho. Muitas pessoas vão olhar para mim e para você e vai querer observar aquilo que está acontecendo na nossa vida e vai querer ter curiosidade em saber por quê, né? Porque quem observou eu lá no passado e vê hoje vai falar, eu tenho que saber por que aconteceu desse jeito. Eu tenho certeza. E desse jeito é na vida de cada um de nós. Não vamos esperar o tempo em de ter que voltar para trás com o braço, com a mão esfolada, com a cabeça, às vezes, um pouquinho assim, meio incomodado com a situação. Não vamos esperar o pai dar aquele puxão e trazer de volta na marra. Vamos colocar a situação no jeito. Vamos a lembrar que o caminho é Jesus de Nazaré. Vamos a lembrar que o caminho o qual eu e você tem a seguir é o único que pode nos conduzir para o céu. É o único que pode nos conduzir à salvação eterna. Como trocarei a minha cruz que eu estou carregando hoje em uma coroa? Só obedecendo a Deus. Como eu vou conseguir chegar? De que forma? Irmão, não importa o tamanho da dificuldade, o importante é você no dia de hoje olhar para Deus e permanecer fazendo a vontade de Deus. Olhar para Deus e permanecer sendo obediente, olhar para Deus e não se importar com o problema do fulano, do ciclano, do Bertano. O Bertano está desse jeito, não importa, não olha para isso, olha só para o caminho que é a verdade, olha só para Jesus de Nazaré que é o único Salvador, olha só para aquilo que eu e você tem de melhor a ser seguido, né? Olha só para as coisas boas que nós temos. Nós não temos muito, mas temos um Jesus de Nazaré, o qual é digno de ser pregado o tempo inteiro. Nós não temos muita coisa, mas temos um Jesus, o qual fez muitas promessas para o ser humano, inclusive tem uma que é feita para mim e para você, que ele iria ao Pai, mas voltaria para nos buscar. Essa promessa nós precisamos dar muito valor nela.
né? Nós estamos vivendo um tempo, aqui eu tenho certeza que não é muito diferente do que lá onde eu estou, em que as pessoas não estão dando muito valor mais na promessa de Deus. As pessoas não estão valorizando mais o dia da Santa Ceia. Jesus falou que era para nós nos reunir e cear, era para nós nos reunir ainda e esperar uns pelos outros. As pessoas estão trocando esse dia por qualquer coisa. A festa de aniversário, a viagem, o churrasquinho, qualquer coisa está mais valioso do que a Santa Ceia. Irmãos, esse negócio é importante e nós precisamos ter cuidado. O que nós estamos valorizando? Nós estamos valorizando a nossa entrada no céu? Nós estamos sendo gratos a Jesus pelo sacrifício na cruz? Nós estamos sendo gratos a Jesus pelas coisas as quais Ele nos prometeu, Ele fez? Nós não estamos olhando e sendo verdadeiramente gratos. Não estamos olhando e sendo verdadeiramente caminhantes no caminho certo, né? Isaías escreveu no capítulo 35 que ali haveria um caminho o qual nem os loucos erraria. Nem os loucos. Só que eu e você precisamos observar. Em vez de blasfemar, em vez de reclamar, em vez de achar que Deus não está nos vendo, é olhar e orar, orar e orar. Buscar a Deus cada vez mais, fazer a vontade de Deus cada vez mais. Se não conseguirmos permanecer dessa forma, vamos correr até um companheiro, vamos pedir a ele, ore por mim, ajuda aí. A Bíblia fala nas cartas de Paulo que nós que somos fortes temos que suportar a fraqueza dos fracos. O mesmo Paulo falou que era para eu e você orar uns pelos outros. É para nós permanecer dando força, juntando força, somando cada vez mais, para que possamos permanecer no caminho, para que não deixamos a vontade de Deus de lado e olhamos para o mundo, olhamos para tanta coisa que tem aí no mundo que de nada serve, que de nada aproveita, que de nada é bom para o ser humano, né? Senão, o que nós vamos fazer? Como trocar a cruz pela coroa gloriosa? Como chegar nas mansões celestiais e viver a eternidade com Cristo? De que forma que você está se preparando para adorar a Cristo continuamente? Para estar com Cristo continuamente? É achando que Ele não está te vendo? É achando que Ele não olha? Não é dessa forma, não é assim. É entender, eu estou com muita dificuldade hoje, mas mesmo assim eu vou lá na congregação, porque lá na congregação tem ido só 10 pessoas, 12, e eu vou lá hoje para que comigo inteira 13 pessoas, e nós vamos buscar a Deus, e amanhã eu vou estar mais forte espiritualmente, né? Irmãos, pensa num negócio que eu sou preocupado, é com congregação, principalmente interna. Eu dirigi 6 anos e uns dias, e às vezes eu fico lembrando assim, tinha dias que eu chegava na congregação, só tinha 3, 4 pessoas, 2, e eu olhava assim e pensava, Senhor, o que está acontecendo? Por que o povo não vem na congregação? Que tristeza que era. E nós entendemos que é uma fraqueza espiritual na minha e na sua vida. É uma fraqueza espiritual que não nos deixa visitar uma congregação, ir lá dar força para aquele dirigente, colocar ele de pé, mostrar para ele que nós estamos com ele, mostrar para ele que o caminho é aquele mesmo, que ele precisa continuar, que ele precisa ir adiante, porque tem dia que lá na congregação, irmãos, é complicado. É complicado. Mas se você der uma forcinha, eu tenho certeza que esses dirigentes, todos, vão vencer, vão caminhar, vai permanecer. A cada dia vai ser um obreiro mais forte, mais na presença de Deus. E você, a cada vez que você for na congregação, mostrar para Jesus que você permanece no caminho, a cada vez que você entrar na congregação, Ele está com a mão estendida sobre a tua casa.
Sabe por quê? Porque ele vai ver e vai falar assim: eu sei que ela tem dificuldade de vir na congregação, eu sei que ela tem dificuldade de ir lá na congregação cantar um hino, mas ela foi hoje. Eu preciso abençoar aquele filho dela que tem dado trabalho, eu preciso abençoar aquele marido que não está acompanhando ela para a igreja, eu preciso abençoar o trabalho que não está dando tempo para ela ir para a igreja, para dar certo dela sair mais cedo, ele sair mais cedo. É dessa forma, através da sua fidelidade, é que você vai ser abençoado por Deus. É através da fidelidade. Não adianta você querer se permanecer no caminho, continuar caminhando no mesmo lugar, mas ficar lá na sua casa todos os dias deitado, não dá uma forcinha, não vem no culto de ensino, não observa as coisas que está sendo falado. Não, presta atenção, irmão, se não participar do culto de ensino, nunca vai ter condição de ensinar nada. Porque nós já é fraco demais, cheio de defeito demais, cheio de problema demais. Já pensou se nós não vir no ensino, se nós não participar, não ver os outros irmãos ensinar, né? Porque existe essas coisas. O dia que é o pastor que ensina, a igreja fica cheinha, é ou não é? Aí o dia que é o irmãozinho, o diácono, o diácono fulano de tal vai ensinar amanhã. Ih, não vou nem lá não sai nada não. E quer permanecer no caminho. Irmão, não vai sair, não é do diácono, não vai sair, não é do presbítero, vai sair é de Deus. O que Deus tiver para falar para você, Ele fala através de quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Não importa quando Ele vai falar. Agora nós olhamos e temos a dificuldade em ouvir certas pessoas, ver as pessoas e falar assim: peraí, é fraquinho demais, mas Deus pode usar ele e falar comigo. Eu vou lá hoje assim mesmo. Peraí, ele não é profeta, mas eu vou lá porque quem sabe é ele que Deus vai usar para me ensinar a continuar no caminho, né? Porque pensa num negócio, irmãos, que tem gente que acha complicado, é permanecer no caminho. Permanecer, olhar para as dificuldades, olhar para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? E permanecer fazendo. Nós vai um dia, depois não vai mais, depois não continua, depois não acompanha o pastor no evangelismo, não acompanha o líder de jovem no evangelismo, não acompanha, não vai, não faz, não quer. Aí quando chega o dia da festa, vem todo mundo para o conjunto, né? Senta no conjunto e faz aquele movimento e dá glória a Deus e pula, e o negócio está tudo certo, está tudo bom demais, mas a presença está lá, né? Irmãos, se não houver união, não tem presença de Deus. Irmãos, se não tiver submissão, Deus não abençoa. Eu até estou começando a gostar, eu até estou achando mais ou menos o culto de ensino, mas eu acho que eu vou parar de ir, porque não sei o que. Irmão, seja submisso, venha aprender para depois você ensinar. Irmão, seja submisso, venha, não importa quem é que está ministrando, não importa quem vai ministrar domingo, venha, não é profeta, mas venha, ouça a palavra. Nós sabemos que em primeiro lugar vem a palavra, depois vem as outras coisas. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se não quiser, no dia dele Ele te abençoa. Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Que tempo é esse na sua vida? Que tempo é o que você está vivendo? O tempo de ensinar ou de aprender? Que tempo é o que você está querendo para você hoje? Porque nós temos esse defeito, nós queremos o tempo para nós. Não, hoje eu estou querendo é isso, isso e isso, não estou querendo ir aprender, escutar chicotada e tal. Irmãos, não coloque a palavra de Deus como exagerada na sua vida. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Se você se sentir corrigido, agradeça a Deus, porque Ele te ama. Se você se sentir um pouquinho arrochado com a palavra que foi dita, louve a Deus, agradeça a Deus, vá para a sua casa glorificando a Ele, porque Ele te ama e está te corrigindo, te ensinando, te dando a condição para ser melhor amanhã, né? Seja grato a Deus pelas pequenas coisas, seja grato a Deus por o pouco que Ele te dá.
né? Talvez a gente está no tão pouco, em coisas que a gente nem entende direito, por que está daquele jeito, mas seja grato a Deus, não queira que Deus te dê algo em exagero, em qualquer tempo, porque não é vontade dEle, né? Tem coisas que Deus não vai te dar nunca, e tem coisas que às vezes, lá para frente Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que às vezes você até pediu para Deus, que se Ele tivesse te dado, você não voltava na igreja. Se Ele te dá, você não ia mais vir no culto de ensino, porque você ia se achar o sabidão. O sabidão que eu conheço era Salomão, e ele, quando foi falar com Deus, ele pediu sabedoria. O inteligente era Salomão, mas ele pediu a sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, né? E nós entendemos que pequeno, fraco, cheio de defeito é eu e você, mas que servimos um Deus que tudo pode, e que se afastar do caminho dele é perder tempo, né? Abraão, em meio a todas as dificuldades, permaneceu no caminho, permaneceu no controle da sua família e da sua situação, e em todo o tempo Deus atendeu às necessidades de Abraão e tudo deu certo. Amém? Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Adilson pela confiança, os obreiros, agradecer a minha família que ali está, que me acompanha. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe o ministério da igreja de Icaçu. Estamos ali na olaria esperando a sua visita. Irmãos, a porta ali na olaria é aberta o tempo inteiro. Não espera eu chegar na sua casa e te convidar, não. Vai lá me visitar, nos visitar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.